Jesus se esvaziou dos atributos da divindade, dos usos do atributo da divindade ou de nenhum dos dois? E neste caso, em que consiste o esvaziamento de Cristo, conforme descrito pelo apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 a 11? A paz do Senhor, me chamo Jean Soares, professor de Teologia, e estamos de posse de um novo trimestre, segundo trimestre do ano 2025, onde vamos estar estudando a lição que tem por título E o Verbo se fez carne, uma lição cristológica que vai estar com seu tema baseado no livro do apóstolo João, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. Sendo que nesta lição, mais especificamente no livro de apoio que acompanha a lição, identificamos um detalhe no qual o autor ele foi muito infeliz na sua colocação, no que consiste o esvaziamento de Cristo. No livro de apoio que acompanha a lição, na página número 21, o autor diz assim: esvaziou-se dos atributos de divindade, e na página de número 22, ele diz assim: fez com que Cristo abdicasse de sua glória e divindade, e mais adiante ele também diz, manifestasse apenas como homem. Ora, tais expressões traduzem a teoria chamada teoria kenótica. Kenótica que vem da palavra kenosis, que deriva ali do texto ora em questão de Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. A teoria kenótica vai dizer o seguinte, que Cristo esvaziou-se do atributo da sua divindade quando da encarnação. Ora, isso é improcedente, porque sendo Jesus Deus, a segunda pessoa da Trindade, de personalidade divina sempre, natureza divina sempre, embora, quando da encarnação assume para si também a natureza humana, sendo assim, nesse sentido, uma exclusividade na Trindade, aquele que tem duas naturezas, uma dupla natureza. Mas nem com isso Jesus deixou de ser divino, ou seja, Jesus deixou de ser Deus. Então dizer, como diz a teoria kenótica, que Jesus, quando da sua encarnação e seu esvaziamento, esse esvaziamento foi da sua divindade, ou do atributo da sua divindade, é a mesma coisa que dizer que Jesus deixou de ser Deus. E isso é um erro bíblico e teológico, isso não procede. Os próprios defensores da teoria kenótica, identificando o seu equívoco, desenvolveram a teoria kenótica chamada branda, uma maneira diferente de desenvolver a teoria kenótica, porém que incorre no mesmo problema. A teoria kenótica branda diz o seguinte, que Jesus não se esvaziou da sua divindade, ou do atributo da sua divindade, mas Jesus teria se esvaziado do uso do atributo da sua divindade. E o erro consiste no seguinte, entender que Jesus e as pessoas divinas no geral, a própria divindade, não é como o ser humano que vai dar potência ao ato. No ser humano, ser e fazer são coisas diferentes. Eu não faço e sou ao mesmo tempo e do mesmo modo. Mas na divindade não é assim. Deus é e faz ao mesmo tempo e do mesmo modo. Deus é o que faz e ele faz o que é. Semelhantemente, Cristo, sendo Deus, sempre, da mesma forma. Então, Jesus, ele é o que faz e ele faz o que é. Ora, então dizer que Jesus, quando da sua encarnação, esvaziou-se do uso do atributo da sua divindade, significa dizer que Jesus deixou de fazer o que Deus faz, sendo Deus. Então, Deus que é, deixou de fazer. Isso não procede. Então, a própria teoria kenótica branda também está equivocada. Ora, se Jesus, então, quando do seu esvaziamento, não esvaziou-se do atributo da divindade, muito menos do uso do atributo da divindade, em que consistiu o esvaziamento de Jesus? Bom, você, professor, que está de mãos dessa lição, não pode deixar de fazer menção a isso quando da sua aula, nesse próximo domingo. Jesus, então, ele não se esvaziou do atributo da sua divindade, Jesus também não se esvaziou do uso do atributo da divindade, porque Jesus, em momento nenhum, deixou de ser Deus. Mas Jesus esvaziou-se da posição de Deus. Isso está muito claro no contexto do texto ora em questão de Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Como diz o texto: E tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes
aniquilou-se ou esvaziou-se. Eu particularmente prefiro a versão que fala esvaziou-se, de kenuo, de onde vem kenosis, que significa esvaziamento. Então continua o texto, mas esvaziou-se, tomando a forma de servo, à semelhança de homens, e achado em forma humana, foi obediente e obediente até a morte e morte de cruz, pela qual Deus lhe deu nome sobre todo nome, a qual todo joelho se dobrará no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confessará que Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É evidente que Paulo não está tratando ali do esvaziamento de Cristo no sentido de abdicar do atributo da sua divindade ou do uso dos atributos da sua divindade, fazendo-se apenas como homem, porque Jesus também é Deus. Mas a ideia ali é simplesmente posicional. Paulo então diz que Jesus saiu da posição de Deus, da posição de divino, para a mais baixa de todas as posições, que é a posição de homem, a posição humana. E Paulo faz isso, não é, passando pela posição de servo, o que traz ali a ideia de que mais excelente que a posição de homem é a posição de servo. Porque a posição de homem, todos os que estão dentro e fora da igreja têm, todos os seres humanos têm essa posição, mas a posição de servo é só para aquele que é salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. Eu e você que está assistindo esse vídeo, para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Então, professor, quando você for dar essa aula domingo, não deixe de fazer menção a isso, tá? A ideia ali de esvaziamento de Cristo é simplesmente de posição. Jesus esvaziou-se da posição de divino, da posição de Deus, para a posição de homem, a posição de ser humano. E não da sua divindade, tampouco do uso dos atributos da sua divindade. Amém? Aproveitando o ensejo, eu queria lhe indicar uma obra que pode te auxiliar muito nos estudos da EBD deste novo trimestre, deste segundo trimestre do ano, que é o meu segundo livro publicado pela Soares Edições, Trindade, uma introdução ao estudo das pessoas divinas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No capítulo 2 desta obra, nós discorremos sobre a Cristologia, a doutrina de Deus Filho, e nós dedicamos uma parte especial desse capítulo para falar sobre o esvaziamento de Cristo, quando falamos dos estados de Cristo. Então fica aqui a indicação desta obra para te ajudar, não só nessa próxima aula, mas em todo esse trimestre, que vai versar sobre Cristologia. Já estamos de posse de algumas unidades, e se você desejar adquirir, é só entrar em contato através do link na descrição deste vídeo, e que Deus te abençoe.